E agora eu convido, então, o nosso último panelista, antes de iniciarmos o nosso amplo debate, que é o doutor Gustavo Ribas. O doutor Gustavo Ribas, ele é um oncologista, né, com muita experiência aí nessa área, e atualmente é chefe da Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. E o doutor Gustavo, então, né, para o doutor Gustavo, fizemos a seguinte pergunta: quais ações a nível estadual estão sendo tomadas de diagnóstico e tratamento precoce das pessoas em alto risco para câncer de mama? Muito obrigado pela presença, doutor Gustavo. Olá a todos, cumprimento os nossos panelistas através do Mark Baroni, agradecendo de antemão o convite e a participação no Fórum Intersetorial de CNTs, fato que me orgulha muito. Agradeço a participação de todos nas mídias que se apresentam. E permitam-me que eu me apresente brevemente, apresente a nossa assessoria, da qual eu faço parte. Eu sou oncologista aqui em Brasília já há 11 anos, 12 anos, e há 2 anos eu estou à frente da Assessoria de Política e Controle do Câncer da Secretaria de Saúde. Assessoria essa que é vinculada à Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, da Secretaria de Saúde, e que tem atuações extremamente relevantes do ponto de vista de instituição, acompanhamento, aprimoramento e supervisionamento de políticas públicas voltadas para a oncologia, voltadas para a assistência oncológica. E dentro da nossa assessoria existem bases estruturantes muito relevantes e de extrema importância e com impacto na nossa sociedade e para contribuir cada vez mais com política pública, dentre as quais está o acompanhamento de indicadores relacionados ao câncer, indicadores esses vinculados ao SISCAN, que é o Sistema de Monitoramento do Câncer, que foi instituído através de uma portaria ministerial em 2013, e a finalidade é justamente acompanhar indicadores relacionados à atividade e assistência oncológica. E a mamografia está inserida nesse cenário, como também os citopatológicos, e um terceiro indicador que acompanhamos de forma muito importante e de foco plenamente contínuo é a lei, né, monitoramento da lei dos 60 dias, a lei 12.732, de 2012. Que justamente monitora e estabelece que o paciente oncológico deverá receber tratamento dentro dos 60 dias. Então, diante desse escopo de atuação de políticas públicas dentro da nossa Secretaria de Saúde, está a assistência oncológica. E como forma de tentar responder a pergunta que nos foi direcionada, eu digo que esse evento aqui está, mais uma vez, contribuindo para que possamos estarmos voltados cada vez mais, de forma contínua e perene, ao que a gente tanto almeja, que é a linha de cuidado do paciente oncológico. Desde a sua ingressão, desde a sua inserção, desde o seu ingresso na assistência pública, através de uma biópsia documentada, vinda de um exame de rastreamento na população-alvo, especificamente mama, estamos falando do câncer de mama, especificamente da população-alvo de 50 a 69 anos, e que através dessa documentação, da sua biópsia, se institua um tratamento e se acompanha o paciente nessa linha de cuidado em todas as suas nuances e todos os seus escopos de atuação. Esse é o grande ponto. E para entendermos mais ainda a relevância do tema e do fórum, na verdade, o que nós estamos falando aqui são discursos que se complementam, são discursos que sobrepõem algumas vezes. Eu vou dar exemplo aqui que eu fiz as anotações. Então, o que temos dentro desse escopo de uma identificação de uma linha de cuidado do paciente oncológico?
inicialmente falando sobre o rastreamento nessas pacientes da população-alvo. Aqui um breve adendo, que em política pública, o rastreamento do câncer de mama, ele está muito aquém do seu objetivo. A gente sabe que o rastreamento na população-alvo, em política pública, no âmbito público, ela gira em torno, com a realização dos exames de mamografia, em torno de 20% de cobertura da população-alvo. E a gente sabe que o objetivo traçado tem que ser, no mínimo, 70%. Então, nós estamos muito aquém do objetivo nessa população-alvo para rastreamento, não deixando de lado, obviamente, os exames de diagnóstico precoce, que são naquelas pacientes que já apresentam sintomas. E que foi exatamente a fala da doutora Mônica e a fala da Luciana, o enfoque nesse rastreamento e diagnóstico precoce. E seguindo na linha de cuidado do paciente oncológico, especificamente mama hoje, mas podemos estender para todos os pacientes de neoplasias sólidas, a fala da Kátia, da ANS, que é a fragmentação na assistência. Então, esse é o grande ponto de política pública, evitar essa fragmentação. A gente precisa instituir a integralidade da assistência. O paciente tenha todo o seu acesso. E a integralidade, ela passa por várias nuances de política pública. Vou citar exemplo de uma, a transversalidade entre as disciplinas, a multidisciplinaridade da assistência do paciente oncológico. Outra atuação, unificação dos recursos, unificação das plataformas de assistência e de monitoramento, por exemplo, os prontuários eletrônicos, né? Então, precisamos ter uma plataforma de navegação, né? Então, isso foi a fala da Kátia, que está nesse sentido. Falas da Daniela e do Alessandro, voltadas para ações junto à APS, Atenção Primária à Saúde, através de suas UBSs, que são nada mais do que os grandes pilares de início da assistência desse paciente oncológico, que são nesses locais que se farão os diagnósticos ou indicarão os pacientes para que se faça esse diagnóstico, uma vez realizada a suspeição desses casos, né? E o acesso à mamografia, que eu acabei de falar aqui, que foi fala do Alessandro, acesso à mamografia, que estamos aquém da atuação de mamografia de rastreamento nesse público-alvo, que atualmente gira em torno de 20%, e precisamos atingir a meta de 70%. Então, são discursos que temos que complementar cada vez mais através de fórum, ações direcionadas, vindas da sociedade civil, de sociedade relacionada a organizações de classe e, obviamente, governamentais. E, enfatizando o que temos feito na Secretaria, nós temos inicialmente identificado esses pontos e criado planos de ação para que se identifique e se construa uma plataforma de pontos de fragilidades, pontos focais, para que, num segundo momento, instituamos políticas de impacto na assistência. Vou dar o exemplo de um. Nós fizemos, no mês passado, uma qualificação junto à atenção primária de saúde, envolvendo 700 profissionais, 700 médicos de saúde da família, fazendo que qualifiquemos a inserção desses pacientes no sistema de regulação da oncologia especificamente. E o que identificamos? Que 25% das inserções de pacientes indicados por uma primeira avaliação oncológica, 25% representavam inserções errôneas, inserções equivocadas, que não deveriam estar naquele momento. Então, essa é uma ação de política pública que estamos instituindo, obviamente, ao mesmo tempo, identificando questões estruturais, por exemplo, a disponibilização de recursos humanos, alocação desses recursos humanos da melhor forma possível, disponibilização de recursos para aquisição de materiais, insumos, medicamentos, qualificação de toda a estrutura instalada, de toda a capacidade instalada. Aqui no DF nós temos capacidade instalada com 12 mamógrafos digitais funcionantes em toda a rede do DF. Temos uma capacidade instalada para executar de 8.000 a 9.000 mamografias ao mês,
Esse é o grande nosso objetivo. E, para finalizar minha fala, eu sei que o tempo já está se esgotando, não deixemos de analisar, é o nosso foco da assessoria de política e controle do câncer, a lei instituída aqui no DF, lei estadual, lei essa denominada 6.733, que é a lei da realização de exames genéticos em pacientes com alto risco de desenvolverem o câncer de mama. Lei de 25 de novembro de 2020, que institui a obrigatoriedade de entidades públicas, assistenciais, hospitais públicos, de realizarem, direcionarem a paciente de alto risco para a realização do exame do BRCA. Estamos em plena atividade, construção de esse grande marco de atuação aqui no DF. Obviamente, há muita dificuldade, porque temos plataformas diferentes, temos software para analisar, temos qualificação da equipe de trabalho, temos toda uma política pública implementada com a aquisição de recursos, direcionando até mesmo para emendas parlamentares, para que a gente construa essa política no sentido de fomentar cada vez mais o acesso da paciente já portadora de câncer de mama ou aquela que apresenta alto risco, que também foi fala de todos os nossos panelistas aqui no decorrer dessa nosso encontro. Então, de antemão, agradeço a atenção de todos, coloco-me à disposição para qualquer debate, qualquer enfrentamento do ponto de vista de analisar problemas, e a nossa assessoria na Secretaria de Saúde mostra-se inteiramente à disposição. Eu agradeço mais uma vez e apto para um novo debate a qualquer momento. Obrigado.